Hoje eu pintei a sombra do Overwatch. Opa, eu sou o Godoki e no vídeo de hoje, galera, a gente vai desenhar alguns personagens do Overwatch enquanto eu converso com vocês sobre linha, como a gente faz para fazer uma line art que seja bacana. E antes da gente ir pro Photoshop para conversar tudo isso com vocês, não se esqueça de deixar o seu joinha e se você caiu de paraquedas no canal, se inscreve no canal para você não perder mais vídeos de arte como este daqui que você vai ver hoje. Muito obrigado e agora sim, vamos lá pro Photoshop. E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop e como vocês podem perceber, eu não comecei pintando a sombra. Na verdade, a sombra foi a última coisa que eu fiz nessa peça de hoje. Na verdade, eu comecei mesmo foi desenhando o Genji, e eu tava aplicando muito dos conceitos que eu tava aprendendo nos dias anteriores. Vocês que viram os últimos vídeos devem ter percebido que eu dei uma boa focada em line art, porque é um negócio que me deu vontade de fazer. Tem momentos assim que simplesmente dá vontade de desenhar ou dá vontade de fazer grayscale, e eu abraço normalmente esses sentimentos quando eles vêm. Eu não sou o tipo de pessoa que costuma fazer de uma única maneira as coisas, né? Eu costumo fazer conforme vai dando vontade. E aí eu tava com vontade de desenhar e foi isso que eu fiz até nessa arte. Mas eu fiz de uma maneira um pouquinho diferente. Nos últimos vídeos eu tava fazendo uma line art mais levinha. Eu aprendi que fazer essa line art mais levinha é algo muito bom. Porque teve esse vídeo que eu tava desenhando um personagem baseado em blues, que eu tava fazendo uma line art super pesada e não tava funcionando muito bem. Depois disso eu meio que entendi que o melhor a se fazer é realmente usar uma linha que seja menor, que seja menos impactante para fazer o nosso desenho, porque ele acaba ficando mais limpo, ele acaba dando margem pra gente poder experimentar mais coisas. Caso você queira fazer uma pintura por debaixo da linha, fica algo interessante, fica algo bonito. Isso daí foi algo que eu fiz no último vídeo do Nimbus Wu, onde eu desenhei e pintei debaixo dessa linha. E nesses primeiros desenhos eu utilizei meio que dessa estratégia. Eu comecei fazendo uma linha bem fininha, bem levinha, para depois fazer o que eu quisesse. Mas nesse caso eu não fiz muita coisa depois que eu fiz essa line art mais levinha. Eu só coloquei as flat colors e meio que ficou por isso. Eu não tava muito afim de pintar mesmo esses primeiros dois desenhos. Eu tava pensando em pintar, né? Será que eu pinto mesmo esse Genji? Será que eu pinto mesmo esse Zenyatta que eu vou fazer? Ou será que eu só deixo eles aqui com uma corzinha flat e a gente passa pra frente? Bom, eu deixei eles com cores flat, mas eu também experimentei com algo super interessante, que são as sombras mais pesadas. Existe esse estilinho de desenho que eu já via vendo alguns artistas fazendo, mas eu acho que eu nunca tentei fazer antes, que é meio que fazer uma sombra, tipo bem preta mesmo, sabe? Como se fosse uma linha mais espessa, mas que fosse super espessa. É como se você pintasse a sombra, só que usando meio que só preto. Bom, vocês estão vendo aí, né? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Além da linha, tem essa parte preta, né, que fica bem marcada. E eu tava querendo experimentar isso, porque eu senti que seria algo interessante de ver se ficaria bacana ou não fazer essas áreas bem escuras. E eu acabei que eu gostei bastante. Foi uma excelente alternativa para o que eu tava querendo fazer hoje. Já que eu não tava querendo dar muita atenção para esses desenhos, tava só querendo desenhar mesmo, né, sem nada demais. Eu senti que colocar essas áreas super pretas ajudaram a preencher o desenho de uma maneira bem agradável. E não foi muito difícil de fazer, na verdade foi bem simples, né? Eu só fui ali pintando essas áreas pretas como se eu estivesse fazendo as sombras do meu desenho. Só que ao invés de sombras, são realmente áreas bem marcadas ali com essa tinta preta. E depois que eu gostei desses dois, eu quis experimentar pintando mesmo, né? Realmente deixando um pouco mais de lado o desenho e voltando às raízes, fazendo uma pinturinha. Só que nessa pinturinha teve algo muito interessante.
Porque agora que eu tô fazendo esses meus daily draws, eu tô sempre querendo fazer uma composição que ela fique agradável. Porque eu tô postando, né, esses meus estudos no Instagram e no Twitter. Se você não me segue aí embaixo pra você poder ver lá, muito obrigado. E já que eu tô sempre postando, eu faço questão de fazer algo que seja mais quadrado, né, uma composição mais quadrada. Porque essas plataformas, elas recebem melhor artes que são em formato quadrado, né, ou mais próximo de quadrado, porque se eu fizer tudo, por exemplo, um do lado do outro, fica muito horizontal, fica esticado, e essas plataformas, elas meio que não gostam muito quando o JPEG que você sobe, ele é muito horizontal assim. Então, eu tava meio que tentando encaixar ali, meio que fazendo um Tetris, né, pra ver aonde que é o melhor lugar para eu fazer essa pintura. E aí depois de eu organizar, eu senti que era muito legal de fazer um desenho de um lado, um desenho do outro e a pintura aí em cima. E aí que vem o pulo do gato, porque quando eu fiz isso, eu percebi que a minha pintura teria que ser uma pintura um pouco mais horizontal, né, meio que naquele formato de vídeo de YouTube, onde ele não é quadradinho, ele é mais horizontal, mas eu tava querendo fazer um retratinho hoje da sombra. E se você já tentou fazer um retratinho no formato horizontal, você sabe que eu tô falando. É um desafio, porque o retrato ele não encaixa muito bem nesse formato mais horizontal. Então, o que eu fiz? Eu dei um zoom maior no rosto e eu usei muito do cabelo da sombra para popular o espaço desse canvas novo que eu tinha feito. Porque se eu fizesse um retrato normal da maneira como eu costumo fazer, ia sobrar muito espaço em branco nas bordas desse canvas novo que eu tinha feito. Então eu fiz questão de dar um zoom e usar o máximo possível do cabelo dessa personagem, que é bem volumoso, para preencher toda a tela, e eu me senti um gênio quando eu fiz isso daí, porque funcionou muito bem. Eu senti que eu consegui fazer com que esses elementos do rosto da sombra conseguissem ocupar um espaço muito bom horizontalmente. Ainda ficou uns pedacinhos sobrando dos lados ali que eu tive que preencher ali, né, fazendo alguma coisinha. Eu tentei meio que fazer uma espécie de cidade, mas é uma cidade bem simplinha mesmo, não tem nada demais. O foco mais foi no rosto da personagem, mas eu gostei bastante. E eu também pintei este rosto de uma maneira diferente, de uma maneira que eu não tô muito acostumado, porque eu tava querendo fazer questão de fazer uma iluminação um pouco mais diferente para essa personagem. Eu gosto muito de fazer iluminações do sol, por exemplo, que são iluminações mais alaranjadas, que normalmente tem uma sombra um pouco mais azulada. Isso daí é meio que a minha zona de conforto, mas esse daqui eu tava querendo fazer tudo diferente, tava querendo fazer o formato diferente, as cores diferentes, então eu fiz um processo de pintura que também é diferente. Eu comecei pelas sombras e depois eu fui adicionando a luz, e aí eu fiz meio que duas versões desse rosto. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V ali, e aí eu fui mudando as cores, né? Eu fiz uma versão que ela tem as cores mais claras e uma versão que ela tem as cores mais escuras, e aí eu fui meio que esculpindo essa versão com cores mais claras em cima dessa versão com cores mais escuras. Foi um processo super doido, que eu fiquei até de certa forma um pouco desconfortável ali fazendo, porque realmente é muito fora do que eu costumo fazer, mas o resultado até que ficou interessante. Eu consegui fazer o que eu queria fazer nessa pinturinha, que era colocar uma iluminação que ela fosse bem diferentona. No geral, foi um estudinho super bacana com esses personagens de Overwatch. E o resultado de todas essas peripécias do nosso Daily Draw de hoje ficou assim. E bom pessoal, esses foram os nossos personagens de Overwatch que a gente fez hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo. E entra também no nosso grupo do Discord, o link vai estar na descrição, porque a gente conversa lá todos os dias. Eu tô vendo a arte que vocês postam, eu posto as minhas artes também lá, e seria muito bacana ter você junto com a gente. Caso você tenha gostado desse vídeo e queira assistir mais,
clica aqui nesse vídeo que tá aparecendo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!